trabalho que é a internet na redação da Rádio TSF, incide, como é óbvio, no estágio que eu executei nesta rádio, de janeiro a maio de 2011. Basicamente, o trabalho está dividido em duas grandes partes. Uma componente mais teórica, que fala sobre a sociedade em rede, o impacto da internet nos média, a própria importância do advento de um novo sistema de comunicação em rede. Depois há uma segunda parte ainda dentro da parte teórica que incide sobre a rádio, a história da rádio, desde o início em que a rádio se desenvolveu a partir da tecnologia do telégrafo sem fios, passando um pouco pela história daquilo que é a rádio em Portugal, desde os seus primórdios até à atualidade, tendo em atenção a evolução da própria legislação, a Constituição de 1976, depois a Lei da Rádio número 87/88, que legalizou o fenómeno das rádios pirata, de onde a TSF é se calhar o exemplo mais conhecido, e depois uma última parte, que é a parte mais prática deste estágio. E o principal objetivo aqui era basicamente compreender como é que funcionava a redação e analisar até que ponto é que a internet influenciava ou não o trabalho dos jornalistas. Portanto, ao longo de mais de 4 meses acompanhei a redação. Foi-me permitido, inclusive, participar nas atividades da própria redação e produzir mesmo alguns conteúdos, não muitos, que chegaram a ir à antena. E nesta fase prática fiz algumas entrevistas, 6 entrevistas a jornalistas da redação em Lisboa, 2 jornalistas da redação em Lisboa, mas da redação online, um jornalista do Porto, João Paulo Menezes, pela importância que este jornalista tem dentro da TSF, e também porque ele foi um dos responsáveis por elaborar aquele que seria uma espécie de livro de estilo da TSF, e por último o diretor da rádio, o Paulo Baldaia. Portanto, caracterizei desde o estilo da TSF para compreender de que forma é que esta rádio tinha mudado o panorama radiofónico em Portugal, as próprias alterações a nível do trabalho jornalístico, não só jornalístico radiofónico, mas jornalismo no geral, e que depois veio influenciar, nomeadamente, a informação que os privados, que as televisões privadas começaram a fazer. Depois abordei um conjunto de outras questões, nomeadamente o uso das redes sociais, que na TSF é bastante importante, nomeadamente a nível da matéria internacional, com as recentes revoluções no mundo árabe, em que o Twitter e o Facebook é muito importante. E os jornalistas utilizam, por exemplo, o Facebook para tentar contactar com portugueses ou outras pessoas que estejam no local e que estejam dispostas a falar connosco com a TSF, a prestar depoimento ou por escrito, que depois é lido por um jornalista, ou preferencialmente por telefone. E eu apresento alguns exemplos que vivi e outros que não vivi, mas que os jornalistas me foram relatando.